Sejam todos muito bem-vindos. Amados, como de hábito, eu gostaria de pedir que você convide pessoas para estar acompanhando conosco esse estudo, que Deus possa falar tremendamente ao seu coração e ao de todos que estiverem acompanhando conosco nesta noite. O tema do estudo, então, desta noite é este: o edifício. Oh, aleluia! Pode parecer estranho, Mas nós vamos trabalhar hoje com uma parábola, O Senhor Jesus, ele usava esse recurso de parábolas para facilitar o entendimento, Jesus, ele costumava fazer assim nos seus ensinamentos, ele utilizava parábolas. E esse estudo ele vai ser dessa forma. Nós vamos utilizar uma parábola comparando a construção de um edifício com a construção de uma vida cristã. Amém? Então hoje será o tema do estudo, o edifício. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Para iniciarmos o estudo, nós vamos meditar em Efésios, capítulo 2, e os versículos 20 ao 22. Aleluia! Efésios 2, do 20 ao 22. Para facilitar a leitura, eu vou colocar de uma outra forma para que fique melhor, para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Essa pedra principal da esquina é um termo utilizado na construção para determinar a pedra fundamental, a pedra principal de toda construção. E Jesus Cristo é essa pedra principal, é essa pedra fundamental que vai permitir que nós possamos crescer. Aleluia. O nosso edifício, nós possamos crescer. A nossa vida espiritual possa crescer. Jesus é a base. Glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus. Então assim, unidos com Cristo, nós estaremos sendo construídos dia a dia. E nós iremos nos tornar, como diz ali, um templo santo no Senhor. Aleluia. Onde Deus irá viver por meio do seu Espírito. Aleluia. Glórias a Deus. Versículo 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós estaremos sendo construídos para nos tornarmos uma morada de Deus. Uma morada do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então nós vamos entender como vai ser essa construção, como vai ser, essa edificação da nossa vida cristã. Amém? Aleluia. Então, falando, em termos de parábola, nós estamos falando sobre a construção de um edifício para comparar com a nossa vida cristã. E qual é o primeiro passo que nós devemos dar quando decidimos construir um edifício? O que se faz primeiro, antes de qualquer coisa, quando se decide construir um edifício? A primeira coisa que deve ser feito é um planejamento, um projeto. Isso vale para tudo. Nós estamos falando de um edifício, mas na nossa vida nós precisamos iniciar qualquer coisa fazendo um estudo, um planejamento. Nós temos que ter um projeto daquilo que nós vamos fazer antes de começarmos a fazer. Isso é importante, Olha o que o Senhor Jesus nos ensinou em Lucas, no capítulo 14, e dos versículos 28 ao 30, que eu vou colocar também de uma forma melhor para a leitura, que diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça
que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Né? Então, Jesus aqui estava ensinando como é importante a gente planejar antes, a gente ter um planejamento, né, daquilo que a gente quer fazer antes de começar a fazer. Tudo começa assim, com um planejamento. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. E a nossa vida espiritual também, aleluia, ela foi totalmente planejada por Deus. E o projeto de Deus para nos edificar foi através da sua graça. A sua graça que foi derramada sobre nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o planejamento de Deus para nos edificar. Edificar a nossa vida espiritual através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio para nos dar acesso a esse projeto. Aleluia. A esse projeto de Deus, o projeto que ele determinou para que nós pudéssemos ter uma vida eterna ao lado dele. Jesus, ele veio para nos dar acesso a esse projeto de Deus. Aleluia. Vamos ver o que diz em Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Essa palavra diz que todos pecamos, todos somos pecadores. Aleluia. E o pecado afasta o homem de Deus. Ou seja, nós estávamos separados, aleluia, de Deus em razão do pecado. Né? Nós não íamos ter condição de ter uma vida eterna ao lado de Deus. Mas Jesus, ele nos justificou. Todos os nossos pecados, eles foram perdoados. Jesus, ele justificou todos os nossos pecados. Pela graça de Deus, aleluia, nós fomos totalmente perdoados de todos os nossos pecados. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Por meio de Jesus, então, nós fomos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus, ele veio para dar acesso, né, a esse projeto de Deus. E Jesus, ele próprio, ele lhe disse para todos nós, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glórias a Deus. Oh, aleluia! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por ele, então, nós temos acesso ao nosso Pai, a Deus, ao seu reino. Então, nós vemos que o projeto de Deus para nos edificar é através de Jesus. Vamos também meditar em Efésios, capítulo 1 e os versículos 4 até o 7, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, antes da criação do mundo, Deus já tinha esse projeto, esse planejamento de nos reconciliar a ele através de Jesus. Glórias a Deus, né? Então, por meio da nossa união com Cristo, nós agora somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Nós pertencemos a Deus e nós podemos nos apresentar diante do Senhor sem culpa. Glórias a Deus. Olha que bênção, que maravilha. Aleluia. Isso antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo, Deus já tinha tudo isso planejado. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, no Senhor Jesus. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Então Deus, ele já tinha esse planejamento de nos tornar seus filhos por meio de Jesus Cristo.
porque esse era a sua vontade. Aleluia, glórias a Deus. Então, que nós possamos adorar, louvar a Deus por essa gloriosa graça que Ele nos concedeu. Aleluia, através do seu Filho amado. Amém? Glórias a Deus. Então nós vemos que o projeto de Deus para nos unir a Ele através de Jesus. O projeto de Deus para nos edificar através de Jesus. Porque nele nós temos a redenção, ou seja, o perdão dos nossos pecados, por meio do seu sangue. Por meio do sangue de Jesus nós temos a redenção. Aleluia, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Oh, louvado seja Deus. Por meio de Jesus nós somos libertos do poder do pecado. Aleluia. E os nossos pecados são totalmente perdoados pela maravilhosa graça de Deus. Amém? Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós já entendemos, né? O projeto de Deus para nos edificar é através do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus derramada em nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Continuando então, né? Para construirmos então o nosso edifício, nós sabemos que o primeiro passo é o projeto, né? E agora nós já temos um projeto. Qual é o próximo passo para a construção do edifício? Após então termos o projeto, nós vamos começar a colocar aquele projeto em prática, né? Mas para isso nós precisamos encontrar um terreno, né? O próximo passo então é encontrar um terreno para construir o edifício. E o terreno, ele fala do nosso coração. Deus, então, ele buscou um coração que aceitasse, aleluia, esse projeto. O nosso coração que aceitou participar desse projeto de Deus para nos edificar. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor em Mateus, capítulo 13, os versículos 18 ao 23. Começando então nos versículos 18 e 19, que diz: Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aleluia. Então aqui, Jesus estava também usando uma parábola, né? Para nos fazer entender, né, sobre a importância que é a gente receber essa boa semente, que é a palavra de Deus em nosso coração, e ela possa germinar. E ele deu esse primeiro exemplo, né, usando a parábola do semeador, dizendo que o semeador saiu a semear e ele foi espalhando as sementes, né? E a primeira semente foi semeada ao pé do caminho. Essa semente, ela representa aquela pessoa que ouve a palavra, né? Mas não guarda a palavra nela, não guarda a palavra. Aleluia. Não procura meditar, não procura entender aquilo que Deus está falando na sua palavra. Essa palavra, ela fica então sem ação na vida daquela pessoa. E aí o maligno, ele arrebata aquilo do coração da pessoa. Glórias a Deus. Aquela semente, ela não vai germinar, né? Vamos ver, continuar agora então, né? Falamos dos 18 e 19, vamos agora do 20 até o 23. Versículo 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Aleluia, glória a Deus. Jesus agora estava falando daquela pessoa que recebe a palavra e a primeira reação dela é ter alegria com a palavra que veio para ela, né? Ela aceita aquela palavra, ela recebe aquela palavra com alegria. Mas ela não procura se aprofundar naquilo que Deus falou para ela. E quando vem os sofrimentos, as perseguições, as primeiras dificuldades,
ela logo abandona a sua fé, né? Ela logo abandona a palavra que ela recebeu. Glórias a Deus. Aquela palavra também não vai dar frutos, não vai germinar. Glória a Deus. Continuando, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Glória a Deus. Nesse caso aqui, Jesus estava falando daquelas pessoas que ouvem a palavra, né, aceitam a palavra, mas ela não está dando aquilo que Deus disse para ela como prioridade. Ela não está tendo aquilo que recebeu como prioridade na sua vida. A prioridade dela são outras coisas, né? São as preocupações do mundo, né? A ilusão das riquezas. E essas coisas então sufocam a palavra. Ela não toma um tempo dela para meditar naquilo que Deus falou para ela, né? Ela não reserva uma parte do dia dela para meditar naquilo que Deus fala. Aleluia, através da sua palavra, oh, glórias a Deus. E então, todas as coisas que vêm para ela parece que são mais importantes e sufocam a mensagem, né? E essas pessoas também não vão ter aquela palavra germinando, né? Não vai produzir frutos. Louvado seja Deus. E Jesus falou de uma última situação em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia. Jesus agora estava falando daquela pessoa que recebe a palavra, guarda a palavra, medita naquilo que Deus está falando para ela. Aleluia. Procura entender, compreender, aleluia, aquilo que Deus está transmitindo através da sua palavra. Para essa pessoa, a palavra ela vai germinar, né? Uma semente vai produzir 100, 60 ou 30 vezes mais. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Então nós temos que ser essas pessoas, né? Nós temos que ser esse terreno, né? Ou seja, esse coração fértil, né? Que recebe a palavra, ouve, compreende e pratica. E essa palavra, então, vai dar frutos na vida daquela pessoa. Ela vai crescer. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que ser essa boa terra, né? Esse bom terreno. Glórias a Deus. Onde a palavra vai dar fruto. Aleluia, glória a Deus. Então agora já temos o terreno. Glória a Deus. O nosso coração que aceita, aleluia, recebe, aceita e obedece. Oh, glória a Deus. Então agora vamos para um próximo passo que é conquistar esse terreno, né? Aleluia. Oh, glórias a Deus. Encontramos o terreno, agora temos que conquistar aquele terreno. E aí vem uma pergunta. Esse terreno que nós encontramos, né? Essa boa terra, esse bom coração, aleluia, ele pode ser alugado? Esse terreno, ele pode ser alugado? A resposta é não, não pode. Aleluia. Por quê? Porque esse terreno é para algo grande. Vai ser feito ali algo grande. Não é um estacionamento. Algo que depois você se desfaz sem necessidade, aleluia, de preocupação nenhuma, né, de manter. Não, aleluia, isso que vai acontecer nesse terreno é algo muito grande, aleluia. Não é algo que amanhã ou depois possa ser tomado de nós, é algo permanente para nós. Então, ele tem que ser comprado. Glórias a Deus, tem que ser comprado. E olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 20. Diz assim: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse terreno, o nosso coração, ele foi comprado. E ele foi pago um preço alto. Foi pago um preço alto. Glórias a Deus. Aleluia. O sangue de Jesus que verteu naquela cruz foi um preço alto
que Deus entregou para conquistar esse nosso terreno, esse nosso coração. Oh, glórias a Deus. E olha também o que diz em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, glória a Deus, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que preço alto que Deus, aleluia, pagou. Ele deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele deu o seu único Filho para conquistar esse terreno, esse nosso coração, para nos edificar. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso que é importante a gente entender, né, e valorizar isso que Deus fez por nós. Glória a Deus. Assim como Jesus disse em Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 11 e 12, Jesus ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Foi pago um preço alto. Aleluia. Deus pagou um preço alto. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus ele também disse que aquele que vencer, aquele que persistir, aleluia, até o fim, eu o farei coluna no templo de meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, oh, glória a Deus. Vamos valorizar então esse grande preço que Deus pagou por nós. Aleluia, oh Deus Santo e Poderoso. Então o terreno ele já foi conquistado, glória a Deus. O nosso terreno foi pago um alto preço e agora pode ser edificado, né? E eu quero fazer aqui mais uma pergunta. Esse terreno que foi conquistado, que foi pago um alto preço por ele, já vem prontinho para começar a ser edificado? Ele já vem preparado para ser edificado? E a resposta é não. Ele precisa ser limpo e aplainado. Ali nós temos uma imagem, né, que exemplifica isso, né? O terreno ele vai estar cheio de coisas que não deviam estar lá. Tem que ser limpo. Aleluia. Tem que ser aplainado. O nosso terreno ele vai estar sujo, vai estar cheio de entulho, vai estar cheio de coisas que não têm utilidade nenhuma. É assim o nosso coração. Quando Deus começa a fazer a sua obra em nós, né? Assim que nós recebemos o Senhor Jesus, aleluia, como nosso único e suficiente Salvador, aleluia, entendemos o alto preço que Deus pagou e permitimos que Deus nos edifique através do Senhor Jesus, nosso coração vai estar desse jeito, cheio de coisas que não têm utilidade. Precisa ser limpo. Glória a Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, e o versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Tudo isso aí é coisa que não serve para nada. É sujeira que está no nosso coração. Amargura, ira, cólera, ou seja, raiva, gritaria, insulto, maldade, essas coisas têm que sair, tem que ser retirada. Nós temos que limpar. Aleluia. Nós temos que ocupar a nossa mente, né, o nosso coração com coisas que louvam a Deus, né? Assim como está lá em Filipenses, com aquilo que é justo, que é honesto, que é puro, que é amável, que é de boa fama, aquilo que glorifica o nome do Senhor. É isso que tem que estar ocupando agora esse nosso terreno, esse nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, o nosso terreno, ele precisa ser trabalhado, né? Precisa ser trabalhado. É necessário, então, limpar, né? Ou seja, tirar toda a sujeira, tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que só atrapalha. Tem que sair. E, além disso, é necessário proteger para que a sujeira não retorne. Não adianta limpar e depois deixar para que volte a sujeira de novo. Não. É preciso, então, tirar a sujeira e proteger. Um terreno se faz isso, né? Limpa-se todo ele e aí coloca-se um muro em volta para que não venham a colocar sujeira novamente. É assim o nosso terreno, o nosso coração. Glória a Deus, né? Aleluia.
E como é que a gente protege? Né? A gente protege com a armadura de Deus. Oh, glória a Deus. Tudo aquilo que Deus nos dá, todas as armas, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, oração, tudo isso vai proteger para que a sujeira não volte. Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. E também é necessário aplanar o terreno, ou seja, deixar ele reto, né? Por quê? Porque não se constrói nada em terreno tortuoso, né? Então é necessário endireitar aquilo que está torto, né? É necessário endireitar aquilo que está torto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 45 e o versículo 2. Diz assim: Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Deus, ele então vai endireitar, aleluia, tudo que está torto. Glória a Deus. Ou seja, Deus vai começar a fazer um trabalho, uma obra em nós, aleluia, para que nós estejamos em conformidade com a sua vontade. Aleluia, para que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Para que nós andemos num caminho reto. Para que nós estejamos vivendo de acordo com o que Deus quer e tem como propósito para nossas vidas. Aleluia. Ele vai tirar todo impedimento, todas porta de bronze, ferrolho de ferro, tudo aquilo que é impedimento para você ter uma vida de santidade, Deus vai eliminar da sua vida. Isso vai acontecendo naturalmente. Aleluia. Como isso vai acontecer? O Espírito Santo de Deus que habita em você, aleluia, ele vai começar a agir para endireitar tudo que está torto. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então ele vai tirar todo excesso, né? Tudo aquilo que é excesso vai tirar. E onde precisa completar, ele vai completar, para que fique aplanado. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos para a próxima fase? Agora que nós já temos nosso terreno, já foi limpo, aplanado, é hora então de começar a construir, né? Começa com uma construção pelo alicerce, né? É o primeiro passo, é o alicerce. O alicerce é que vai sustentar todo o resto, todo o edifício. Então precisa ser feito com muito cuidado essa parte, né? A construção do alicerce. Nessa parte de construção do alicerce, são batidas as estacas na terra, que é o que vai sustentar toda a estrutura, né? E essas estacas, elas precisam ser colocadas com profundidade na terra. Né? Quanto mais profundo na terra, maior vai poder ser o edifício. E se o alicerce tiver pouca profundidade, o que vai acontecer? O edifício, com o passar do tempo, né, ação dos ventos, tremores da terra, vai fazer com que aquele edifício comece a entortar. E nós podemos entender que um edifício torto, ele não vai ter valor. Quem vai querer, né, comprar um imóvel ou um edifício torto? E um exemplo disso é os prédios mais antigos da Praia de Santos. Né? Tenho aqui uma imagem que serve para explicar melhor o que eu estou falando. Né? Vou ampliar um pouquinho mais essa imagem para que os irmãos consigam entender. Então, nessa imagem nós temos aí como os prédios foram construídos lá na década de 60. Eles foram construídos numa primeira camada, que é uma camada que contém areia. Com o passar do tempo, esses prédios ficaram tortos. Hoje, esses prédios, eles são construídos numa camada muito mais profunda, né? Antes, eram construídos numa profundidade de 3 a 4 metros. Hoje, eles são construídos acima de 50 metros. E acima de 50 metros já é aonde se encontra fragmento de rocha, que vai fazer com que aquela estrutura seja muito bem suportada, né? A fundação vai ser muito bem feita porque ela vai estar
firmada nesse fragmento de rocha. Os irmãos entenderam? Foi só uma ilustração para explicar o que nós vamos falar a seguir, né? Nessa próxima fase, então, da construção do alicerce, nós entendemos que o nosso edifício tem que estar alicerçado como? Na rocha. Assim como nós acabamos de mostrar nessa ilustração. E essa rocha que nós estamos falando é o nosso Senhor Jesus. Nosso edifício, né, a nossa vida espiritual, ela precisa estar alicerçada no Senhor Jesus. Alicerçada na rocha. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia. Aqui foi uma parábola contada pelo Senhor Jesus, né? Que mostra duas situações. Um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vieram os ventos, a chuva, e bateram contra aquela casa, ela caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a areia. Jesus disse que ao passo que aquele que edificou a casa sobre a rocha, aleluia, a sua casa sofreu as mesmas coisas, né? Sopraram os ventos, transbordaram rios, vieram a chuva e deu com ímpeto contra aquela casa, mas ela resistiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus é a rocha onde nós devemos edificar a nossa vida espiritual. A nossa vida tem que estar edificada na rocha que é o Senhor Jesus. E quando vierem as dificuldades, que elas vão vir, assim como elas vêm para aqueles que não conhecem a Jesus, elas também vêm para nós que conhecemos a Jesus. Mas a diferença é que quando ela vem para nós, nós estamos alicerçados na rocha. Glórias a Deus. E essas coisas elas não vão nos destruir, porque nós estamos firmados no Senhor Jesus. A nossa fé está no Senhor Jesus, que nos sustenta. Então o alicerce já temos, né? Que é a rocha, o Senhor Jesus, onde nós estamos firmados. Próxima fase então é erguer o edifício. Glórias a Deus. E esse crescimento do nosso edifício, ele é gradativo, né? Ou seja, por partes. A primeira parte é a estrutura. Aquilo que nós vemos nos edifícios, né? Que se levanta, aquelas paredes, a estrutura. Aleluia. E assim também é na nossa vida espiritual. Vamos ver Salmos 103, do 12 ao 14, que diz assim. Aleluia. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Glórias a Deus. Oh, Santo Deus de poder e graça. Então, nessa palavra que nós lemos, nós vemos que o Senhor, Ele afasta de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. Oh, louvado seja Deus, para que nós possamos nos aproximar dele. E ele se compadece de nós, assim como um pai se compadece dos seus filhos. Glórias a Deus. Aleluia. E ele conhece a nossa estrutura. Oh, glórias a Deus. E como é que então Deus ele vai agir em nós para nos afastar do pecado? Aleluia. Através do seu Espírito Santo. Através do Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que diz em João 14, versículo 26. Diz assim: Mas aquele Consolador,
O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. O Santo Espírito de Deus que habita em nós, ele vai nos ensinar, ele vai nos ajudar, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vamos nos afastar, aleluia, do poder do pecado, pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Glórias a Deus, aleluia. E Deus ele fez isso porque ele conhece a nossa estrutura, aleluia. E ele sabe que nós sozinhos não iríamos conseguir, né? Nós não iríamos conseguir. Por isso, Jesus enviou o Espírito Santo. Assim que ele foi, ele disse, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que habitará em vós. Aleluia. O nosso ajudador. Aleluia. Para que Deus possa, então, fazer com que nós tenhamos estrutura para crescer espiritualmente. O Espírito Santo é quem nos ajuda. Glória a Deus. Aleluia. E depois da estrutura, o que vem? Vem o interior, né? Aleluia. A parte, então, interna do edifício começa a ganhar forma, depois que a estrutura está resolvida. Glória a Deus. Deus resolveu através do Espírito Santo. Aleluia. E vamos ver agora o interior. Como é que Deus vai fazer? Efésios 3, 16 até o 17. Diz assim na palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Glórias a Deus, glória a Deus. Aqui Paulo está orando, né? Ele está orando, ele está se colocando de joelhos para que o Espírito Santo de Deus fortaleça, aleluia, a sua igreja, a igreja do Senhor, com poder. Glórias a Deus. É assim que Deus vai agir no nosso interior. Ele vai nos dar poder, poder do Espírito Santo. Aleluia. Que nós podemos utilizar na obra de Deus, né? Aleluia. Então, clame ao Senhor pelos dons espirituais. Assim como Paulo, aleluia, se colocou de joelho para clamar a Deus, para que a igreja tivesse os dons espirituais, fosse fortalecida com o poder do Espírito Santo, faça isso também. Clame ao Senhor para que Ele te dê dons espirituais, para que você seja fortalecido com o poder do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. E também no versículo 17, Paulo diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aleluia. Além dos dons, você também precisa manifestar o fruto do Espírito Santo em você. Aleluia. O Espírito Santo que habita em você, aleluia, ele vai fazer com que você possa manifestar o fruto. O fruto começa com amor. Sejamos alicerçados em amor. Oh, glórias a Deus. E também nos outros frutos do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, alegria, oh, glórias a Deus, longanimidade, bondade. O fruto do Espírito Santo tem que estar em você, né? O seu interior tem que estar com o fruto do Espírito Santo. E clame a Deus pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Para que você esteja fortalecido. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Falamos do interior. Vamos falar também em 2 Coríntios 4,16, que diz assim, por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós vemos situações, passamos por situações difíceis, né? E isso muitas vezes pode enfraquecer, né, o cristão na sua fé, na sua caminhada, na sua vida espiritual, né? Ou pode ser também que ele cometa algo da qual ele se arrependa, né? Mas entenda uma coisa, o Espírito Santo ele habita em você. O homem interior,
Aleluia. Ele se renova por quê? Porque todo dia o Espírito Santo que habita em você, ele te fortalece. Aleluia. Todo dia ele te orienta. Todo dia você recebe do Espírito Santo de Deus a palavra que vai te fortalecer, que vai te renovar, que vai fazer com que você vença tudo aquilo que vem contra você, com que você suporte as tribulações. Glórias a Deus. Aleluia. Com que você se permaneça fazendo aquilo que é da vontade e do agrado de Deus. Todo dia o homem interior é renovado pela ação do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Falamos do interior, né? Vamos então agora falar do exterior, né? Glória a Deus. Vamos falar do exterior. Porque nessa imagem a gente vê, né, duas imagens aí muito bonitas. Uma de uma planta que ela tem uma raiz profunda, e isso faz com que ela tenha belos frutos. E ali ao lado nós temos a imagem do maior edifício do mundo, que fica em Dubai, né? Que foi também uma estrutura que precisou ter tudo isso que nós falamos, né? Precisou ter uma fundação muito resistente, né? Foi feita com o interior com muito cuidado, e ela cresceu, com glórias a Deus. Então a gente vê que tudo melhora por fora quando está bem fundamentado por dentro, né? Quando cresce por dentro. Tudo melhora por fora quando cresce por dentro, né? Nessas duas imagens a gente vê isso. Aleluia. Falando então do exterior, vamos falar então com base em Efésios, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Glória a Deus. Então agora nós somos uma nova criatura, né? Quando se fala em exterior, a gente pensa em revestimento, né? Quando a gente fala num edifício, o exterior é o revestimento. Nós temos que estar revestidos, aleluia, segundo o que Deus nos determinou, né? Revestidos do novo homem. Aleluia. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na vida daquela pessoa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, que nós estejamos renovados, né? No nosso espírito, do nosso entendimento. Aleluia. Estejamos então revestidos. Aleluia. Segundo o que Deus determina, aleluia, para a nossa vida, né? A nossa vida espiritual seja totalmente diferente, porque nós somos uma nova criatura. Amém? Glória a Deus, aleluia. E a última fase do nosso edifício é o acabamento, né? Chegamos então na parte final aqui do edifício, o acabamento. O primeiro acabamento que se percebe é o acabamento externo, né? É aquele que as pessoas veem, né? Aquele que chama a atenção. Então, o primeiro acabamento é o externo. Pensando nisso, vamos entender que isso fala do quê? De testemunho, né? Do que as pessoas veem. Fala de testemunho. Então, fala de não dar brecha, para não prejudicar todo esse trabalho tão bem feito internamente, né? Então, que a gente tenha um bom testemunho. Glória a Deus. Em Hebreus, capítulo 12, o versículo 1, diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Glórias a Deus. Nós temos que dar bom testemunho. E essa também é a melhor forma que você tem de evangelizar, né? De fazer com que as pessoas também tenham o desejo de servir a esse Deus tão maravilhoso. Aleluia, aleluia. Porque quando as pessoas veem a transformação que Deus fez na tua vida, isso vai despertar nelas o desejo de também ser transformado. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Glórias a Deus. Aleluia, de darmos bom testemunho em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós fizermos. Glórias a Deus, glórias a Deus.
Aleluia. Tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa vida espiritual, nós temos que abandonar, né? Oh, glórias a Deus. O pecado, assim como está dizendo, deixa todo o embaraço, tudo aquilo que atrapalha o pecado, tudo aquilo que possa atrapalhar, nós temos que abandonar. Nós temos que abandonar. Glórias a Deus, né? Vamos também meditar em 1 Coríntios 10, 31, que fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Então tudo aquilo que você fizer, aleluia, procure fazer para glorificar o nome do Senhor. Se houver qualquer coisa que venha na tua mente, que venha diante de você, aleluia, antes de reagir, você fala, isso glorifica a Deus? Então, se não glorifica, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Glória a Deus. Se vier alguém te irritar, antes de você responder de volta, você pensa assim, peraí, isso não vai glorificar a Deus. Se eu reagir assim, eu não vou glorificar o nome do Senhor com essa minha atitude. Então não faça. Amém? Tudo que você fizer, fazei para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Oh, Deus Santo e Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. E agora vamos finalizar com o acabamento interno, né? O acabamento interno. Oh, glória a Deus. O acabamento interno, a gente fala sobre experiências mais profundas, né? Que nos levam a ter um relacionamento intenso com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, quando você tem essa sede de Deus, aleluia, porque Deus já trabalhou tão na tua vida, de uma forma tão maravilhosa, que você já está nessa última fase aí do acabamento interno. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, é o despertamento para a oração, é o desejo de oração. Aleluia. Assim como Davi, ele falou no Salmo 55, e o versículo 17, ele diz, de tarde e de manhã e ao meio-dia eu orarei e clamarei, e o Senhor ouvirá a minha voz. Oh, glória a Deus. Davi tinha um desejo, o desejo de orar, de falar com Deus na sua oração. Aleluia. Também o Senhor Jesus, ele nos ensinou lá em Mateus, né? Dizendo, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto, ele te recompensará. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus também ele estava mostrando, incentivando, aleluia, aqueles que estavam ouvindo ele, que nós temos que ter essa vida de oração, aleluia, glória a Deus. Então, é o despertamento para a oração, é o despertamento para o jejum, aleluia, jejum com um propósito, aleluia, que você coloca diante de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Lembram de Daniel, quando ele tinha necessidade de falar para o rei aquilo que o rei sonhou, né? O rei queria que falasse aquilo que ele sonhou e a interpretação. O que ele fez? Ele disse que ele dirigiu o seu rosto para Deus e começou a buscar ao Senhor com oração e com jejum e se humilhando diante de Deus com saco e cinza. Então, ele buscou com um jejum também, aleluia, aquilo que aos olhos humanos era impossível. Mas ele colocou esse propósito diante de Deus e declarou um jejum para que ele tivesse a graça do Senhor naquilo que ele precisava. E ele teve a resposta de Deus, né? O jejum é importante. A meditação diária na palavra. Aleluia, glória a Deus, né? Aleluia. A palavra de Deus também, ela diz que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho. A palavra ela nos ilumina, a palavra ela nos dá direção. Glória a Deus. É o desejo de ganhar almas. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. O desejo de ganhar almas. Essa alegria que você sente de estar na presença de Deus, pensa que você quer essa mesma alegria para todo mundo. Isso vai te mostrar como é importante você levar a palavra de Deus, trazer vidas para que também sejam salvas,
para que também sejam resgatadas, para que Deus também possa fazer essa obra de edificação na vida deles. Glória a Deus. Paulo ele chegou a falar que se ele anuncia o Evangelho, ele não tinha que se gloriar por isso, não. E ele disse, porque isso é uma obrigação que me é imposta. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ele ainda falou dessa forma. Glória a Deus, né? É o empenho pela santificação, por se separar das coisas que não agradam a Deus. É dedicação para fazer a obra de Deus. É sede incessante pela presença de Deus. Então, quando nós manifestamos todos esses sentimentos em nós, é porque Deus já fez uma obra grande em nós, né? Aleluia! E Ele há de continuar a fazer. Oh, Deus Santo e Poderoso! Em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus. Sede firmes e constantes. Aleluia. Ou seja, hoje eu estou com desejo de servir, de adorar, de ler a palavra. Aleluia. E amanhã? Também. E depois da manhã? Também. Sempre abundantes na obra do Senhor. E olha, tudo aquilo que você faz, aleluia, para Deus, tem recompensa. Entenda isso. Oh, louvado seja Deus. Tudo que você faz para Deus tem recompensa. O seu trabalho nunca é vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a conclusão do estudo. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele quer fazer uma obra de grande valor em todos nós. Aleluia. Porque nós somos a morada do Seu Espírito Santo. Deus quer fazer uma obra de grande valor. Aleluia. Aleluia. Em todos nós que somos a morada do Seu Espírito Santo. Olha o que Deus disse através de Paulo em Filipenses, capítulo 1 e o versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Nós somos uma obra que Deus todos os dias, Ele aperfeiçoa. Até a vinda de Jesus. Oh, glórias a Deus. Estaremos sendo aperfeiçoados por Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Também em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, Paulo ele diz assim, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Que Deus possa permanecer nessa grande obra que Ele começou. Aleluia. Na minha e na tua vida, todos os dias. Aleluia. Cada dia Ele possa nos edificar cada vez mais. Amém, igreja? Glória a Deus. Então eu quero agradecer a todos que participaram conosco desse estudo da Palavra de Deus. Que Deus tenha falado tremendamente ao coração de todos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo estudo da Palavra de hoje. Senhor meu Deus, Pai amado, nós queremos, Senhor, agradecer, Pai, pelo estudo da Tua Palavra e pedir que o Senhor, Pai, permaneça, Pai, fazendo essa grande obra que o Senhor começou em nós, nos edificando a cada dia, que nós possamos crescer a cada dia na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, Senhor, que o Teu Espírito Santo que habita em nós, Pai, todos os dias Ele venha, Pai, nos trazer a revelação da Tua vontade para nós e que a cada dia nós estejamos fazendo aquilo que é da Tua vontade, o Teu propósito, Senhor, em nossas vidas, Pai, que se cumpra, Senhor, oh Deus, conforme o Senhor determina, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos edificados por Ti a todo dia, Pai, oh Deus, para que naquele dia, naquele grande dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos estar, Senhor, no Teu reino por toda a eternidade. Senhor, abençoa a todos, Pai, que
acompanharam esse estudo e aqueles que irão acompanhar, Pai. Oh Deus, abençoa nossos lares, nossas famílias, toma a direção de nossas vidas em Tuas mãos. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.